Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a engenheira agrônoma da Emater, Maria Neuza de Carvalho. Maria Neuza, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada pela oportunidade. Maria Neuza, se fala muito hoje no Brasil, em noticiários, em alguns programas, sobre agricultura familiar. Para quem está em casa entender, o que seria bem a agricultura familiar em si? A agricultura familiar é uma categoria de agricultores. Então, dentro dos agricultores como um todo, é a classe dos agricultores que tem como a mão de obra familiar a sua principal fonte de trabalho, né? E que tem a atividade agrícola e pecuária como a sua principal fonte de renda. Além disso, outros parâmetros também a gente utiliza para estar classificando isso, que é a questão de que ele pode ter no máximo 2 empregados registrados, mas a prioridade é sempre o trabalho da família. Ele trabalhar na questão não só da mão de obra, mas até no gerenciamento da propriedade e também o tamanho da propriedade rural. Então, no caso, o total de terras que esse agricultor, que essa família pode possuir, é no máximo 4 módulos fiscais, que no caso aqui de Andradas, um módulo tem 26 hectares, então daria 104 hectares. Então, para nós, essa questão de tamanho de propriedade, como a gente tem uma distribuição de terras muito boas, a gente até fala que a gente tem uma reforma agrária natural, então aqui o tamanho de propriedade é difícil ser um fator restritivo na classificação. Mas no caso, ele tem que trabalhar sozinho, ele pode contar com mão de obra, de empregados? A prioridade sempre é a questão da mão de obra familiar, mas ele pode contratar esporadicamente e no caso ele pode ter até 2 empregados fixos. Isso vem crescendo hoje na nossa região? A agricultura familiar? Na verdade, hoje o que está acontecendo para nós aqui é muito mais as pessoas entenderem que elas são agricultoras familiares, que muitos não se entendiam, não se reconheciam, não reconheciam essa classificação como agricultor familiar. Então ele fala, ele é pequeno produtor, eu sou um pequeno sitiante, mas ele não se classificava como uma categoria. E hoje é realmente uma categoria que é muito importante para a nossa sociedade, porque é a principal fonte de alimentos, a principal responsável pela produção de alimentos do nosso país, e é por isso que existe aí o Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar e outras políticas públicas exatamente para dar suporte para essa categoria. Como que funciona esse programa de fortalecimento da agricultura familiar? O PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele foi criado em 95 e a cada ano ele só vem crescendo. O principal foco dele é a questão do financiamento, o subsídio. Então, os agricultores familiares têm pagam juros mais baratos, tem prazos de pagamentos normalmente mais alongados e tem também outros incentivos. Por exemplo, o jovem agricultor, o filho do agricultor, ele também tem direito a uma linha específica de financiamento. O agricultor que trabalha com a linha agroecológica, ele tem direito a uma outra diferencial. Permite também que a mulher que seja agregada dentro de uma outra família, então, por exemplo, às vezes tem uma cunhada, uma sogra, alguém que está agregado dentro dessa família, ela consiga estar se incorporando. Então, existem os financiamentos, que aí tanto de custeio quanto de investimento. Então, esse é o principal princípio básico do PRONAF. E tem na fase inicial do PRONAF, teve alguns investimentos também em alguns municípios mais carentes, que era de melhoria de infraestrutura do município mesmo. E no caso, também permite financiamento até para cooperativas, né, de agricultores. Então, se a cooperativa tem composta de mais de 70% dos agricultores que compõem essa cooperativa forem agricultores familiares, essa cooperativa ela é classificada como uma cooperativa de agricultores familiares e com isso ela passa a ter determinados benefícios. Então, até direito também a financiamentos e outros incentivos, né? Um exemplo nós temos aqui em Andradas, que a gente tem a Cooperativa de Artesanato Tramas da Terra, que é uma cooperativa de agricultores familiares, e no caso essa cooperativa, através desse documento da DAP, né, que é a Declaração de Aptidão PRONAF, ela já conseguiu ir para feiras patrocinadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e ter oportunidades assim, de estar ampliando a sua questão da comercialização. E existe aí outras políticas públicas também que fortalecem essa agricultura. A gente percebe que algumas propriedades de agricultura familiar têm parte da produção destinada
a escolas. É feito um trabalho desse tipo também de incentivo, né? Sim, desde 2010 foi criada uma outra política pública que é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação. Dentro do PNAE, uma parte foi determinada pela Política Nacional de Alimentação Escolar, que 30% do que o município e as escolas estaduais gastam com alimentação escolar devem ser adquiridas dos agricultores familiares. Então é uma outra forma, porque não adianta o governo dar condições de produção através do financeiro, mas a questão da comercialização fica difícil. Então aí é um incentivo para os agricultores, uma oportunidade. Então, caso aqui no município, a gente já tem desde 2011 agricultores participando disso. A gente está com esse ano aqui em Andradas, nós temos 29 agricultores participando, vendendo aqui dentro do município de Andradas. Mas no total que já participam, porque tem alguns que vendem fora também, nós estamos com 32 agricultores do município de Andradas comercializando por esse outro programa. A questão da agricultura familiar com a mídia, com o conhecimento das pessoas, é crescer. As pessoas tirarem o maior proveito dos benefícios de ser um agricultor familiar. Sim, realmente o agricultor está ocupando um espaço que lhe é de direito. Porque muitas vezes outras categorias, elas tinham mais acesso ao conhecimento, à informação, ou eram mais valorizados. Por exemplo, o próprio acesso ao banco, muitas vezes, quando não existia o PRONAF, era uma questão, às vezes a pessoa ficava um pouco mais acanhada, tal. Hoje não, eles realmente têm esse espaço, né? Então, isso está permitindo uma maior inserção dessa categoria e isso eu considero como muito positivo do ponto de vista social, que é uma questão do empoderamento mesmo de uma classe que começa a valorizar a sua, não só ser valorizada pelo governo, pelos órgãos públicos, a sua importância social, mas a questão da própria autoestima do agricultor, porque aí ele começa a se reconhecer mais como uma categoria mesmo. Na matéria as pessoas procuram, eu sou agricultor familiar, eu sou pequeno sitiante, tem muito essa dúvida ainda? Normalmente, ele mesmo, ele quase não usa muito o termo, ele fala, sou sitiante. Eu sou sitiante, eu sou agricultor, mas ele sabe mais a questão dessas políticas, né? Então hoje tem outras políticas, tem um outro programa que chama do Programa da Aquisição de Alimentos, que é através da Conab, que também é para comprar produto da agricultura familiar. Tem o Programa Nacional de Habitação Rural, que é o PNHR, que é para construção e para reforma de casas na zona rural, que também é para a agricultura familiar, né? Então, quer dizer, tem várias políticas públicas aí que estão sendo criadas e cada ano mais ampliadas. Eu acho que isso que é importante. Então, por exemplo, de quando começou o PRONAF, por exemplo, nos primeiros anos, tinha inclusive TJLP, era um juro muito mais alto, me lembro que no começo chegou a ser 9% ao ano. Hoje é bem mais barato, aí varia para cada categoria, mas, por exemplo, hoje um financiamento de investimento é 2% ao ano, né? Então, foi crescendo, além de estar sendo ampliada a questão da disponibilidade de recursos, as condições para acesso foi sendo ampliada. E, da mesma forma, as outras políticas públicas. Quer dizer, então, deixou de ser só financiamento, passou a ser a questão da comercialização. A questão da moradia para o agricultor é uma dificuldade? Não, então vamos melhorar a condição. Antes, o pessoal da cidade, a gente daqui na cidade tinha oportunidade de financiar uma casa, né? E na zona rural não tinha essa oportunidade. Então, agora o financiamento para a construção e para a reforma de casa também é possível. Então, a gente vê que o agricultor familiar começa a ter mais acesso a essas políticas. E isso é uma forma da valorização dessa categoria que é tão importante para o nosso município, para o nosso país, que é a questão da produção de alimentos, que é a questão da própria segurança alimentar, né? Porque a qualidade do alimento que se produz também é uma questão importante. Tá certo, Maria Neuza, agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Conversamos hoje no TV Atende com a engenheira agrônoma da Emater, Maria Neuza de Carvalho.